Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O CNT Notícias RS está no ar. Veja o que é destaque por aqui. Rio Grande do Sul é primeiro estado a criar fundo para proteção animal. A atividade econômica brasileira mantém expansão em fevereiro e prévia do PIB registra alta pelo 5º mês consecutivo. E qual a melhor hora para tomar um cafezinho? A gente fala disso e muito mais agora no CNT Notícias RS. O Rio Grande do Sul se tornou o primeiro estado do Brasil a contar com um fundo de proteção e bem-estar para animais domésticos. Os recursos vão ser destinados a ações de cuidado e políticas públicas na área. O estado lançou o Fundo de Proteção e Bem-Estar dos Animais Domésticos do Rio Grande do Sul. A iniciativa inédita no país vai financiar ações voltadas à causa animal em todo o território gaúcho. Mas agora a gente dá um passo muito importante aqui, né? Tem a partir da instituição de um fundo para o bem-estar animal, se transforma numa política de Estado, com menos burocracia, com envolvimento da sociedade civil e com aporte de recursos do orçamento do Estado já definido, 5 milhões de reais no primeiro aporte neste fundo, que poderá receber depois também recursos de multas aplicadas a empresas ou a pessoas pelo Ministério Público, no Judiciário, enfim. E com isso ir financiando várias iniciativas. Essas iniciativas serão definidas também com a participação daqueles que se envolvem com a causa animal. E esse é o grande salto que o Rio Grande do Sul dá, de maneira inédita e pioneira no Brasil, para poder defender a causa animal. Um dia histórico aqui, né, para a causa animal. Né, eu falo como médico veterinário, antes de mais nada, né, que é a minha profissão, porque a primeira vez que um governo estadual no Brasil, é um dia histórico para o Brasil, né, porque é a primeira vez que um governo estadual brasileiro cria um fundo estadual específico para a causa animal. Isso nunca aconteceu. Tenho certeza que vai servir de exemplo para outros estados também aplicarem o mesmo método, a fim de ter sempre no orçamento um recurso garantido para as políticas públicas nesse sentido. Os investimentos vão priorizar ações com maior alcance territorial e custo-benefício comprovado, com foco no atendimento a situações de risco sanitário, combate a maus tratos e projetos que contribuam para a redução efetiva da população de animais em situação de rua. As possibilidades de uso do recurso são inúmeras, né? Mas claro que as principais são atendimento médico-veterinário, né? Os animais de pessoas carentes, de animais de rua, que já existem algumas iniciativas com hospitais veterinários públicos ou em convênios com clínicas particulares por municípios, programas de controle populacional, que são as castrações fundamentais, né, em especial de fêmeas, né, para a gente poder ter efetividade nessa política pública, e também apoio a entidades, né, mas não só para cães e gatos, né, também temos a questão dos equinos, que são os equinos que são usados hoje como veículo de tração animal, né, os VTAs, né, que são as carroças e meio urbano. Então a gente não pode esquecer também que os animais não são só cães e gatos, né? Nós temos outras espécies que merecem a nossa atenção e o governador Eduardo pediu que a gente faça também uma ação nesse sentido, apoiando os municípios para substituir gradativamente. A gente sabe que essas pessoas usam veículos de tração animal para obter renda, né, para suas famílias. Então nós temos que tirar as pessoas dessa fonte de renda para oferecer outra fonte de renda mais sustentável, que não proporcione maus tratos aos animais e que, ao mesmo tempo, mantenha a renda ou até aprimore a renda dessas famílias. Então, é um processo complexo, mas que a gente agora tem recursos para tanto e vamos ter uma boa política pública também em parceria com os municípios nesse sentido. O governo vai incluir um aporte inicial de 5 milhões de reais no fundo, mas a iniciativa deve receber recursos também de outras fontes. Na medida que vão se identificando outras fontes que possam ajudar a financiar e projetos que possam captar recursos no fundo, aí o Estado vai identificando a necessidade de novos aportes. Mas o importante é que a gente já larga, né? Não só estamos instituindo, como fazendo esse primeiro porte para começar a desenvolver projetos a partir do fundo. É importante mencionar que não é um rol exaustivo, né? Mas exemplificativo, porque o engajamento da sociedade civil é um grande valor desse projeto. E aí, com esse engajamento, essa mobilização da sociedade civil num conselho gestor, podem ser identificadas novas iniciativas, podem ser colocados novos projetos inovadores, criar-se coisas novas a partir agora da existência de um fundo que financia as políticas públicas. A gestão dos recursos vai ser realizada por um conselho com representantes do poder público e da sociedade civil. As prefeituras devem estruturar seus próprios fundos e conselhos municipais de proteção e bem-estar animal.
A Secretaria de Meio Ambiente disponibiliza materiais de orientação e modelos para a estruturação local. Na próxima quarta-feira, dia 29 de abril, a Secretaria promove o segundo encontro estadual pelo Dia dos Animais. O evento vai acontecer no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari, o CAF, em Porto Alegre. A programação conta com um fórum específico sobre o desenvolvimento de fundos e conselhos municipais voltados à causa animal, além de debates sobre políticas públicas e palestras sobre a prevenção, preparação, resposta e manejo de animais em situações de desastre. A frase do Gandhi é bastante tradutora do que nós queremos destacar aqui. A grandeza de uma nação, dizia o Gandhi, pode ser medida pela forma, pode ser julgada pela forma como tratam os seus animais. Afinal das contas é sobre isso, né? A gente quer cuidar das pessoas, para cuidar das pessoas a gente tem que ter uma sociedade que seja civilizada, e essa civilidade ela é também medida pela forma como se tratam os animais. É um grande avanço. A seguir, os setores de serviços e a indústria puxam o crescimento da economia brasileira em fevereiro. O índice de atividade econômica cresceu 0,6% em fevereiro, na comparação com janeiro. Essa foi a quinta alta mensal seguida do indicador. A atividade econômica brasileira manteve o ritmo de expansão em fevereiro. Pelo quinto mês consecutivo, a prévia do Produto Interno Bruto, calculada pelo Banco Central, registrou alta. Em fevereiro, o avanço foi de 0,6%, de acordo com o Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, considerado um termômetro do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o indicador também apresenta crescimento, reforçando o cenário de retomada gradual. O desempenho é puxado principalmente pelos setores de serviços e indústria, que continuam sustentando o nível de atividade. A indústria guiou o avanço do indicador do Banco Central. O setor cresceu 1,18% em fevereiro, na comparação com janeiro. Os serviços registraram alta de 0,29% e a agropecuária de 0,23%. Apesar da sequência de resultados positivos, a expectativa é que o crescimento da economia brasileira siga em ritmo moderado neste ano. A projeção do mercado é de uma alta próxima de 1,8% no Produto Interno Bruto. Mesmo diante de um cenário de juros ainda elevados, o consumo das famílias e o mercado de trabalho mais aquecido também ajudam a manter o crescimento. No acumulado do ano, a economia já mostra expansão. Por outro lado, especialistas alertam que o crédito mais restrito e as incertezas no cenário internacional podem limitar um crescimento mais acelerado ao longo de 2026. No próximo bloco, os efeitos da cafeína no organismo e os sinais de que o consumo pode estar passando do limite. Fique por aqui. Queridinho na rotina dos brasileiros, o café está sempre envolto em polêmica. Afinal, a bebida faz bem ou faz mal? Especialistas explicam que o café pode ser aliado da saúde, mas o excesso e o horário de consumo fazem toda a diferença. Veja na reportagem. Do primeiro gole ao longo do dia, o café é sinônimo de disposição. Isso porque a cafeína age diretamente no cérebro, aumentando o foco, a atenção e até o desempenho em atividades físicas e mentais. Mas o que ajuda durante o dia pode atrapalhar à noite. A cafeína pode comprometer a qualidade do sono, mesmo quando a pessoa consegue dormir. Por isso, a recomendação é evitar o consumo nas horas que antecedem o descanso. E quando o assunto é o coração, o café já foi visto como vilão.
Hoje, estudos mostram que o consumo moderado não prejudica a pressão arterial, mas pode ser um risco para quem tem arritmia ou sente palpitações. Se o paciente tem alguma palpitação, aquela sensação de batedeira no coração, que às vezes sobe para a região do pescoço, aí sim o café deve ser evitado, porque o café pode se comportar como estimulante nesses casos e piorar essas arritmias. Então, nesses casos, o aconselhado pela cardiologia é que o paciente evite o café. Para pessoas com doenças cardiovasculares, o recomendado é de até, no máximo, 4 xícaras de café por dia. Nesses casos, o ideal é optar por um café coado, um pouco mais fraco. E quando o assunto é o sono, o especialista explica por que a cafeína pode prejudicar a qualidade do descanso. A cafeína afeta o sono porque ela ocupa uns receptores que são da adenosina. A adenosina é uma substância, uma molécula, que ela vai fazendo que ao longo do dia a pessoa vá sentindo cansaço para a noite ter o sono para dormir. Quando a cafeína ocupa esses receptores, a adenosina para de agir. Então, com isso, a pessoa fica desperta, né? E o corpo costuma dar sinais claros quando a dose passa do limite. Irritabilidade, tremores, taquicardia e até desconfortos gástricos podem indicar consumo excessivo de cafeína. Em alguns casos, também podem surgir ansiedade, dificuldade para dormir e sensação de inquietação ao longo do dia. No fim das contas, o café não é nem herói nem vilão. Tudo depende da quantidade consumida, do horário e das condições de saúde de cada pessoa. O CNT Notícias RS termina por aqui. Eu te vejo no próximo jornal. Até mais.